Como surge uma vocação religiosa? Como é a vida, a carreira de um padre? Nós vamos aproveitar os 25 anos de ordenação do padre Eduardo Saraiva para conhecer um pouco mais sobre ordenação, carreira, vocação. Seja bem-vindo, Padre Eduardo. Obrigado, Miron. Aqueles que nos acompanham pela Gramado TV, é uma alegria poder, nesses 25 anos de sacerdócio que amanhã completo, poder conversar um pouco com todos os telespectadores. Completa nesta terça-feira, dia 17. Terça-feira, 17 de dezembro, 25 anos de sacerdócio. Voltando àquela primeira pergunta, quando surgiu a vocação? Eu sou natural de Rio Grande, extremo sul do estado, e lá minha família já era inserida na comunidade, né? Meu pai era ministro da Eucaristia, como casal envolvido sempre em movimentos da igreja, e eu já me conheço como gente dentro da minha comunidade de fé, era a segunda casa, né? E aos poucos foi despertando o desejo e a vontade de seguir os passos da vida religiosa no sacerdócio, também pelo testemunho do padre da minha paróquia, do meu pároco, né? Por o modo como ele celebrava. Inclusive naquela época era comum se ter a vespa, a lambreta, né? Eu era coroinha e eu ia de lambreta junto com ele, em pé na frente, poderia, naquela época se podia, nas comunidades para celebrar a missa. Tenho isso ainda em mente, muito presente. Então essa realidade toda que envolvia as celebrações, a vida de comunidade, fez com que essa chama da vocação fosse aumentando dentro do coração daquele menino, né? E como teus pais receberam a vocação quando você falou que queria estudar em seminário? Primeira vez que eu me lembro que eu falei para minha mãe que gostaria de ir para o seminário, ela estava lavando louça na casa e ela disse, semana passada eu queria ser bombeiro, né? Então, como diz assim, cada dia criança ainda não sabe muito bem o que diz, mas depois os pais foram notando que aquilo se tratava de uma realidade assim palpável, né? Uma realidade que poderia realmente se concretizar. Eles aceitaram com naturalidade, sempre me apoiaram, né? Sempre ficaram assim muito felizes por essa escolha que eu começava a fazer já naquela época. Os estudos começaram em Rio Grande e depois terminaram onde? Os estudos começaram na Diocese de Rio Grande, no Seminário Menor, Santo Cura d'Ars, onde eu fiz todo o ensino médio. Depois nós viemos até Gravataí para um curso chamado propedêutico, que é um curso de preparação antes das faculdades de Filosofia e Teologia. E o meu estudo terminou no ano de 99 no Seminário Maior de Viamão, né? Seminário regional aqui do nosso estado. E aí começou a carreira, a jornada, começou por onde? Começamos na primeira paróquia, paróquia do bairro Rondônia, em Novo Hamburgo, né? Paróquia Nossa Senhora das Graças. Lá eu fui vigário paroquial, ajudava o padre Paulo Wendelin, que é conhecido como padre dos remédios, né? Padre que atua com a medicina natural. E lá foi o meu primeiro ano de sacerdócio naquela comunidade, no ano de 2000. E depois dali foi para onde? Estivemos em Sapiranga, Paróquia Amaral Ribeiro, na formação dos futuros padres por 9 anos ininterruptos, né? Seminário Betânia, em Novo Hamburgo, e o Seminário Maior de Viamão também, onde fui reitor e diretor espiritual. Depois andei um tempo trabalhando também no estado da Rondônia, né? Na diocese irmã da nossa diocese de Novo Hamburgo, Nova Hartz, Três Coroas, Taquara, Novo Hamburgo, Nossa Senhora do Rosário, no bairro Canudos, e agora, por último, aqui, já mais de um ano, em Gramado. E como é que é a carreira, como é que é a jornada de um padre? É cansativo também, o pessoal acha que é tranquilo, a gente está conversando numa segunda-feira aqui, mas o domingo é muito pesado. Tem, inclusive, a segunda-feira é o dia da folga, né? Normalmente a folga do padre é na segunda-feira, a gente chama o nosso domingo, né? Claro, as comunidades, elas exigem de nós o trabalho pastoral, né? O atendimento das pessoas, e aqui Gramado ganha uma particularidade por causa do turismo. Muitas pessoas acorrem pedindo bênçãos, as confissões, a direção espiritual, e além disso as próprias comunidades da cidade, né? Então são muitas comunidades que devem ser atendidas, e o nosso trabalho depende de uma agenda bastante cheia, né? Mas também muito gratificante. Até alguém brinca às vezes, mas o padre não faz nada, só reza a missa. Mas mesmo a celebração da missa deve ser feita com bastante piedade, né? Bastante preparada, para que as pessoas aqui possam enxergar também nas celebrações, né, algo que toque o seu coração e nos ajude a chegar mais perto de Deus. Então o trabalho é bastante corrido, mas é bastante gratificante.
E cada dia é um evangelho diferente, tem que ser estudado. A igreja, a cada dia ela propõe um evangelho diferente, aos domingos uma liturgia da palavra um pouco maior, né? Aí até ontem me perguntava como é que o senhor faz para fazer homilia. Eu digo, olha, já no domingo anterior, no domingo à noite eu já procuro ler o evangelho do próximo domingo, né, para que aquilo fique ruminando na mente, no coração, também na oração, para que quando chega o domingo seguinte nós já estejamos preparados para então poder, na homilia, orientar as pessoas e falar um pouco daquilo que o evangelho nos ensina. Qual é a característica da comunidade de Gramado que mais lhe chama a atenção? Salta aos olhos a rotatividade das pessoas, né? Nunca são as mesmas pessoas, né? Isso tem duas realidades bem presentes. Uma, que isso traz assim sempre uma novidade, nós não sabemos quem vamos encontrar, são sempre situações diferentes. Por outro lado, também a gente não consegue, de certa forma, aprofundar muita coisa, porque as pessoas vêm aqui no domingo, na segunda às vezes já não estão mais aqui, né? Então, mas tudo isso faz parte da riqueza, né, daquilo que diz respeito à ação pastoral da igreja. Então, aqui em Gramado, a gente tem que adaptar o modo como a gente vive a relação pastoral e espiritual àquilo que nós temos. As pessoas aqui são turistas, né? Elas vêm, elas querem viver uma liturgia bem preparada, bem vivida, bem celebrada, depois levar para casa justamente no seu coração não só as lembranças de Gramado, não só os chocolates, não só os passeios, mas também levar espiritualmente algo que possa lhes ajudar a ter daqui uma lembrança boa, uma lembrança favorável. E na alta temporada aqui em Gramado, quanto mais alta a temporada, menor a presença de fiéis gramadenses na missa do domingo. São várias situações, né? Desde o estacionamento, que quase não existe, né, até outras situações todas. Por isso as comunidades, né? Nós temos 17 comunidades em Gramado, né? É na linha Bonita, é na linha Nova, é no Carniel, é na Avenida, com as suas capelas, a sua comunidade, a sua vida pastoral. E lá normalmente o povo de Gramado participa, né? A gente encontra as pessoas de vários lugares indo nas comunidades onde tem celebrações, porque aqui às vezes fica difícil mesmo de participar por série de fatores, dentre eles do estacionamento, que parece uma coisa tão simples, tão banal, mas que é um empecilho bastante grande, né? Então as pessoas não deixam de participar, mas elas se inserem em outras realidades, em outras comunidades. Isso também traz a riqueza da nossa igreja, porque todos somos a mesma igreja de Cristo, né? Aqui no centro de Gramado, com toda a sua pomposidade, tudo aquilo que é característico de um centro de cidade como Gramado, da arquitetura sacra dessa igreja. Há lá a comunidade mais simples da nossa paróquia, é o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus que lá se manifesta e que se manifesta. Padre Eduardo, por que tem havido tanta dificuldade da igreja em encontrar novos padres? Seriam as atrações mundanas de hoje? Eu digo assim, Deus sempre continua a chamar, né? Acredito que a nossa celebração de amanhã vai ter um pouco esse cunho, o chamado que Cristo continua fazendo. Há jovens que então abrem o coração a essa realidade, que é uma realidade bastante, vamos dizer assim, impactante, né? Que exige de nós uma decisão forte, né? E hoje em dia, o modo como o mundo caminha, as realidades humanas caminham, nem sempre nós encontramos pessoas assim com tanto, vamos dizer, elan, de poder dizer assim, né? Capaz de fazer essa entrega, que é uma entrega total ao reino de Deus, uma entrega de uma vida toda, não é por um certo número de anos, mas é por uma vida toda, integralmente o tempo todo. Isso às vezes assusta as pessoas. Hoje é um mundo muito superficial, às vezes, onde tudo é muito passageiro, né? Hoje que aquilo que é notícia, amanhã já não é mais, tu sabe bem disso, né? E assim também, às vezes, é a dificuldade de uma pessoa querer, né, alcançar ou querer buscar algo para a sua vida que seja para a vida toda, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades que eu vejo no mundo atual, né, para que se possa escolher a vida religiosa, a vida sacerdotal. Embora a nossa diocese de Novo Hamburgo seja no estado, em porcentagem, a diocese que mais vocações, mais seminaristas tem, né? Mais rapazes buscando assim a vida religiosa, fazendo seu estudo e se preparando. Nervoso com a missa de terça-feira? Não, nervoso não diria, mas saudoso, né? Sabe que quando a gente celebra uma data assim, vem na cabeça e no coração da gente tantas pessoas que passaram por nós, meus pais que já não estão mais aqui, meu sobrinho que também é falecido, né? Então são pessoas que nos marcam profundamente, são pessoas nossas que já não vão poder estar aqui, né? E sei que do céu, de junto de Deus, eles olham também por mim aqui. E saudoso por aqueles com que tive
contato ao longo desses 25 anos que vou poder rever de novo, poder encontrar, abraçar e festejar. Então, assim, um pouco saudoso, nervoso não, saudoso e também feliz ao mesmo tempo por poder viver essa realidade e poder celebrar com os meus amigos esse dia tão importante. A comunidade católica de Gramado, então, está convidada nesta terça-feira, dia 17, 19 horas, a missa de 25 anos, a missa de jubileu do padre Eduardo Saraiva. Muito obrigado pela entrevista, padre. Eu que agradeço, um abraço, uma bênção para todos. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e pelas plataformas RBT, Adilnet e Unifique. Até amanhã. Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.